cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu vou repetir esse versículo 31. Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vimos aqui o segmento, o chamado de Levi, aquele que era um homem cobrador de impostos, aquele que não tinha pena daqueles mais desfavorecidos do povo de Deus, aquele que tirava o último centavo daquele povo que estava ali sendo escravizado na miséria. E a partir do momento que Jesus ele passa ali pelaquela coletoria, a palavra vai dizer: olha para ele com um olhar de misericórdia. O olhar de Jesus não é como o nosso olhar. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. O nosso olhar é um olhar julgador. O nosso olhar muitas vezes condena, julga. O nosso olhar muitas vezes fala sem nem termos que usar palavras, mas só com o nosso olhar nós já falamos. E quando Jesus ele passa por aquela coletoria e diz: vem, segue-me. Ele naquele momento, ele não poupou os seus limites. Ele não pensou no que iria deixar para trás. Ele não foi olhar o que ele tinha. Ele não sentiu saudade das cebolas do Egito. Mas a partir do momento que Jesus ao passar, o olhar de Jesus teve misericórdia e atraiu aquele homem com o seu amor. O olhar de Jesus, ele é um olhar acolhedor. O olhar de Jesus, ele é um olhar transformador. A presença de Jesus em meio a nós nos transforma, nos traz vida nova. A presença de Jesus nos traz a vida, a mudança. E nós podemos ver que quando Jesus falava para ele: segue-me, Levi deixou tudo, levantou. A palavra vai dizer que ele levantou-se e o seguiu. É o levantar de Cristo. É o levantar daquele que olha para nós com compaixão. Imaginemos nós a vida que aquele homem vivia. Uma vida desregrada no pecado, uma vida desregrada de maldade, uma vida desregrada de só querer fazer o mal. Um coração fechado para o amor, um coração fechado para a humanidade, um coração fechado para a caridade. Ele não tinha compaixão daquele povo. Se nós olharmos o contexto da época, aquelas pessoas, o que tinha ali tinha que dar aquele valor para aquele governador. E nós vimos que hoje em dia não é diferente. Nós olhamos para aqueles mais desfavorecidos e mais necessitados da nossa sociedade e são eles que pagam a conta de tantos políticos, de tantos patrões, de tantas pessoas que vivem no mundo, tirando até mesmo o último centavo e fazendo muitos de escravos. Nós sabemos que muitos lugares, muitos países por aí vivem na miséria. E nós sabemos o quanto essas pessoas são escravizadas no seu trabalho. E quando nós vimos o levantar de Jesus, é um levantar para a nova vida.
Quando Jesus ele levanta um humano, quando Jesus ele olha para a nossa humanidade corrompida pelo pecado, é para nos trazer vida, é para nos dar um sopro de vida. Assim como nós vimos na palavra lá em Gênesis, que o Espírito ele sopra nas narinas do homem, para que o homem tenha vida. É esse sopro que Deus quer fazer no meio de nós, esse sopro do Espírito, é essa transformação. E Levi, depois de deixar tudo, ele recebe um novo nome, porque é uma nova criatura. E ali o nome dele vai ser Mateus. Um grande homem, um grande evangelista, um grande apóstolo do Senhor, que levou consigo todos os ensinamentos de Cristo, que caminhou com o nosso Senhor. Que não olhou para trás, porque não sentiu saudade, porque o tudo estava com eles. Para ele não existia mais o vazio, esse vazio que João Vitor nesse momento da oração nos trazia, esse vazio existencial. Porque o tudo, o amor preenchia ele e estava com eles o tempo todo. E em alegria, o que foi que ele fez? Quando ele se levantou daquela prostração e o seguiu, ele preparou um banquete para Jesus, porque era da cultura daquele povo celebrar com um banquete. E ali um grande número de cobradores, ele convidou um número de pessoas, porque ele queria que aquelas pessoas também experimentassem aquilo que ele estava vivendo ao lado de nosso Senhor. Porque assim, um servo de Deus, quando ele larga a vida de pecado, que ele experimenta essa ação, esse tempo do Espírito, essa vida nova, ele quer também levar isso para as suas familiares, para os seus amigos. E é essa a nossa missão, de levar o amor de Deus, de levar o anúncio, de levar às pessoas aquilo que elas nunca experimentaram e vivenciaram. É a minha vocação de batizado. Nós precisamos colocar em ação o nosso batismo. Porque nós sabemos que no nosso batismo nós recebemos 3 grandes graças pelo sacerdócio de Cristo. As 3 grandes graças, que é ser profetas, que é ser sacerdote e reis pelo reinado de nosso Senhor, pelo sacerdócio de Cristo e pelo profeta, que era Jesus. Nós recebemos essas 3 graças. Então nós precisamos colocá-las em prática. Nós não podemos ficar somente na nossa zona de conforto, ouvindo a palavra de Deus na missa, nos nossos grupos de orações, na nossa casa, no nosso grupo de amigos, e ficar ali somente na nossa zona de conforto. Não, Jesus ele nos chama a seguir, a caminhar, a levar o amor dele aos 4 cantos do mundo. É assim que ele vai dizer. O próprio Mateus ele vai dizer: ide, pregai o evangelho. Aquilo que Jesus falou está escrito lá na palavra: ide, pregai, anunciai o evangelho a toda criatura. Esse tempo é um tempo favorável. Esse tempo de quaresma, hoje nesse primeiro sábado, né, após as cinzas, nós precisamos vivenciar a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque essa palavra ela tem que ecoar as vozes no mundo. Nós precisamos soltar a voz de Deus para o mundo, onde tantas pessoas não escutam. Foi aquilo que João Batista ouviu. Ele era o precursor. Mas por quê? Porque ele era a voz. Ele falava de quem ia vir após ele. Então ele era a voz. Ele não era o profeta Jesus. Não era o Messias. Aquele que via. Mas ele veio ser a voz de Deus para a humanidade. E é um dos maiores profetas que até hoje nós escutamos, essa voz que ecoa. Nós precisamos ser de mais João Batistas na nossa igreja. Nós precisamos de mais João Batista nas nossas comunidades. Nós precisamos de mais João Batista nos nossos grupos de orações e na sociedade. Nós não precisamos ficar na nossa zona de conforto, porque há muito mais o que fazer. Nós estamos olhando, se nós olharmos a intensidade, se nós olharmos essa dimensão geográfica destas 2 cidades, tanta gente que ainda precisa ouvir a voz de Deus, tantas pessoas que não conhecem Jesus.
ouviram falar desse profeta, mas não tiveram uma vivência com ele. É diferente, uma intimidade. E você e eu precisamos mostrar o rosto de Cristo. Nós não precisamos só usar as palavras, não, mas se possível, assim como São Francisco dizia, se possível, use palavras. É o nosso testemunho que tem que ser levado na sociedade, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos ter postura, nós precisamos ser testemunhos de Jesus. Não adianta a gente estar aqui pregando a palavra e quando a gente chega na nossa casa, quando a gente chega diante daquelas pessoas que precisam do amor de Deus, aquelas pessoas que não conhecem a Deus e nós não temos paciência com elas. Nada adiantou do que a gente fez aqui. Por isso, o chamado de Levi. E quando ele chama aquelas pessoas para sentar à mesa com o Senhor, é porque eles querem apresentar o Senhor para eles. E a palavra vai dizer que os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos: por que comeis com os cobradores de impostos? E Jesus, ele dá uma palavra de exortação. Jesus diz: eu não vim. Os que são saudios não precisam de médico, mas sim de os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores para a conversão. A própria palavra de Deus vai dizer em Ezequiel 33:11. Não com prazo com a morte do pecador, mas antes com a conversão, de modo que haja uma vida nova e que haja conversão. Que através dessas palavras, que através dessa meditação da palavra, eu e você possamos ouvir a voz de Deus hoje. Assim como hoje nós celebramos Santa Jacinta Marto e São Francisco. Aqueles que um dia escutaram a voz da Virgem Maria. Aqueles que se colocaram na presença de Deus. Aqueles que foram os anunciadores das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Qual foram as 3 pedrinhas que eles ouviram de Nossa Senhora, que eles foram pedidos? A oração, o jejum e a penitência. Então, que nessa quaresma nós também possamos deixar-nos transformar por essa palavra, deixarmos transformar pelo poder do Espírito Santo, que nós possamos viver esse tempo, a penitência, o jejum, a oração, a renúncia e a determinação. Porque não adianta eu viver o tempo de penitência, o tempo de jejum, o tempo de oração, se depois que passar esse tempo de quaresma, que chegar o tempo comum, eu digo não, agora era só o tempo da quaresma que eu poderia fazer esse tempo, que eu poderia fazer esses exercícios espirituais e agora eu vou voltar à minha vida velha. Não adianta de nada. Então é preciso mais perfeitamente da determinação, porque vai depender da sua decisão, meu amado e minha amada. E para terminar, uma palavra que Santo Agostinho ele fala, que toda doença será curada. Todas as doenças serão curadas, porque maior que a nossa doença é o médico que irá nos curar, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você está ouvindo Incendeia Minha Alma. Incendeia Minha Alma. Rural FM. Quer ficar por dentro de todas as ofertas do Mercadinho Econômico e começar a economizar? Chegou o novo app Mercadinho Econômico. Rápido, fácil e ágil para você. Baixe agora o app Mercadinho Econômico e comece a comprar. Mercadinho Econômico, para você e sua família. Emissora Rural FM 103,1. Quer ver a sua empresa crescer? Alavancar ainda mais as suas vendas? Então anuncie no rádio. Anuncie na Rural FM. Amigos ouvintes da Rádio Rural FM. Sou Irineu Nobre, do Grupo Nobre Calçado. Quero aqui agradecer a todos vocês que compram aqui conosco. E ressaltar que anúncio com qualidade, responsabilidade e retorno garantido é com a Rural FM. Rural FM, audiência comprovada e retorno garantido.
volta na Rural FM. Programa Incendeia Minha Alma. Eu quero convidar você nesse momento ao nosso momento de oração. Queremos apresentar Zé Nunes, Edna, sua família, os nossos patrocinadores do nosso programa, aquele que acredita nessa missão, que Deus possa os abençoá-los grandemente pela sua vida de testemunho e de fé. Hoje nós nos deparamos com a conversão de Levi, que hoje nós vimos tantos relatos e nós o conhecemos como Mateus, o grande evangelista. Talvez você ainda seja como esse Levi, mas hoje você é chamado a ser um Mateus. Talvez você na sua vida velha, você se deparou com tantas dificuldades, talvez pelas adversidades da sua vida, meu irmão, pelos caminhos que você traçou que não foram de Deus, pelas suas amizades. Talvez você que foi um dia uma pessoa de grupo de oração, que você desanimou na caminhada, você cansou. Talvez a sua vida de oração, porque nós, como estamos na frente dos nossos grupos, coordenadores de grupos e movimentos, pessoas que servem na igreja, nas suas comunidades, você que talvez um consagrado, você talvez tenha deixado um pouco a sua vida de oração. Nós precisamos nos alimentar a cada dia. Nós precisamos estar na presença de Deus todos os dias, pedindo e clamando ao Espírito Santo. Amanhã nós vamos ver a tentação de Jesus no deserto. Se o próprio Filho de Deus foi tentado, imagine nós. Se o próprio Filho de Deus foi perseguido, imagine nós, os santos. Nós vimos naquelas 3 crianças que hoje nós celebramos a memória de Santa Jacinta Marto e Francisco, os videntes de Fátima. Aquelas crianças com 9 anos e 7 anos, eram crianças que rezavam mais de 5.000 Ave-Marias por dia. Nós precisamos mais conhecer os santos. Viver naquela criança e nos inspirar naquelas crianças, porque olhar para aquelas crianças, como a história deles nos faz lembrar a nossa vida não é diferente. Que viveram nessa geração e que é possível ser santo, sim. Dizer para você, através desse testemunho dos santos, que é preciso viver uma vida de penitência, de mortificação, de renúncia todos os dias. Nós precisamos viver e fazer uma avaliação da nossa vida todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos retirar para encontrar com o Pai. Faz a experiência, você que não tem a experiência nas madrugadas. Faz essa experiência de acordar um pouquinho mais cedo. Faz essa renúncia, isso é penitência. O Pai, Jesus, quando ele ia orar, quando ele ia estar com o Pai, era nas madrugadas. Todo o Evangelho, nós vamos escutar Jesus dizendo que vai subir ao monte, e sempre é na madrugada, para se colocar na presença do Pai. Talvez seja isso que esteja faltando na tua vida, essa intimidade. Porque só pode se falar de alguém se você o conhece. Eu só posso falar de um Deus, eu só posso falar de um Jesus, eu só posso falar de um santo se eu tiver uma intimidade com Ele. Se eu estiver pedindo todos os dias, me humilhando na presença dEle. E se humilhar, meus irmãos, são para os fortes.
Reconhecer a sua miséria não é para os fracos, não, é para os fortes. Olhar para as nossas misérias e reconhecer que nós não somos nada, são para os fortes. Então, nesse momento, eu convido você a você se colocar na presença de Deus. A de você ouvir mais uma vez aquilo que Deus falou no Evangelho. Vem, segue-me. E Levi, ele deixou tudo, levantou e seguiu Jesus. Jesus hoje passa na tua casa. Jesus hoje passa onde você está. Eu não sei se você está num quarto trancado. Eu não sei se você está no seu trabalho. Eu não sei se você está numa situação de promiscuidade. Eu não sei se você está numa situação de não estar sentindo nada, de estar ouvindo essas palavras e somente as lágrimas vêm aos seus olhos nesse momento, o seu coração está apertado. Eu quero dizer para você que é Jesus que está aí. É a presença do Espírito Santo. É a presença de Jesus dizendo: filho, filha, vem, segue-me. Larga tudo. Larga tudo. Larga a desesperança, larga a solidão, larga essa depressão, larga essa enfermidade, larga essa doença que você se autoflagela todos os dias, que é o pecado, porque o pecado é uma doença. A palavra de Deus vai dizer: convertei-nos e credes no Evangelho. A palavra conversão é transformação, é mudança de vida. E você é um filho amado de Deus. Você nasceu para ser um vencedor. A palavra de Deus vai dizer isso: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Você não é um derrotado como muitos acham que você é, porque você talvez esteja numa vida de drogadição, de promiscuidade, de sexualidade desregrada. Talvez você esteja no alcoolismo. Talvez você esteja vivendo uma vida no mundo da droga, no mundo do roubo, no mundo do tráfico, no mundo de roubando, matando. Você é um filho amado de Deus. E eu digo para você nessa tarde que há uma chance, há uma saída para você. Há um médico dos médicos que irá curar essa doença chamada pecado. E esse médico dos médicos é nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele quer, nesse momento, falar ao seu coração. Através dessa canção. Escuta essa canção e faz dela a tua oração. Faz dela o seu encontro com o seu amado. Porque Jesus, ele vai dizer na sua palavra: nós somos como intercessores aqui. E Jesus diz que tenho procurado entre eles que construísse um muro e o detivesse sobre a brecha diante de mim em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição. Mas não encontrei ninguém. Talvez você seja esse intercessor na sua casa. Talvez você hoje, nessa vida de miséria que você vivia, e você teve esse encontro com o nosso Senhor, a sua vida vai ser como a vida de Levi. Antes Levi, e hoje você será chamado Mateus. E hoje você é chamado a construir pontes, a construir um muro. Você hoje é chamado a prevenir a destruição, de ser um intercessor. Não deixa que Jesus passe na sua vida e não faça uma transformação. Não deixe que a graça passe, meu amado. Não deixe que a graça passe. Escuta essa canção e se coloque na presença de Deus. Se arrependa. Tenha um coração aberto para o Espírito Santo, para a voz de Deus. Assim como o profeta Joel dizia: não rasguei somente as vestes, mas rasgai o coração diante do Senhor.
Assim como Ana que se prostrou, que se colocou na presença do Senhor em lágrimas. Se coloque na presença de Jesus nesse momento. Alguém chama, Ele te ama e te conduz e te quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo. E o que ele me diz: vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita sim, porém ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom seguir. E Jesus, ele fez esse convite hoje para você, mas ele espera uma resposta. Jesus, ele não nos prometeu que na nossa vida teríamos vida em abundância. Mas ele nos diz na sua palavra: se quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Mas também em outra palavra, existe uma promessa para nós através desse evangelho que nós meditamos hoje. Uma promessa de Deus para aqueles que escutaram o seu convite e responderam sim. O Senhor te conduzirá sempre e saciará a tua sede na aridez da tua vida. E renovará o vigor do teu corpo, serás como um jardim bem regado, como uma fonte de água que jamais secarão. Teu povo reconstituirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serão chamados reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos na terras a povoar. Então você é esse bem agraciado de Deus. E eu já queria convidar você nesse momento, nos avisos, nós iremos, a nossa comunidade Viva Chama, iremos promover um retiro de homens e mulheres, que será no dia 20 e 21 de março. 20 e 21 de março. O dos homens será Homens de Fogo, o tema. Será na Escola Alternância, no Serrote do Urubu. E o das mulheres será no Erém Professora Maria Nilza, ali no João de Deus. E tem como tema: o Espírito Santo virá sobre você e a força do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Então você é nosso convidado especial. Nós iremos realizar esse retiro com todas as medidas de prevenção, né? Teremos lá uso de máscara. Teremos lá 2 profissionais de saúde. Você leva a sua Bíblia, leva o seu álcool gel. Você irá evitar, né? Proibido compartilhar os objetos pessoais. Então, os colchonetes também vocês levarão. Então, custará só R$20, que é para o custo da nos ajudar na alimentação. Então, guarde consigo essas 2 datas, 20 e 21, retiro para homens e retiro para as mulheres, né, da comunidade Viva Chama. Nós sairemos no sábado às 15 horas e o retorno no domingo às 17 horas. Então, você é nosso convidado especial.
Chame o seu marido, o seu esposo, o seu filho, sua prima, aquelas pessoas que mais estão necessitadas nesse tempo. Procure no Instagram da Comunidade Viva Chama, tem um link da inscrição, um formulário do Google Docs, e lá você faz a sua inscrição e a efetivar esse pagamento de R$20 até o dia 18 de março, né? Antes disso, 10 a 19 de março, a novena de São José, Valei-me São José, 10 a 19, a todas as noites, às 20h30, com temas de São José, contemplando todo o ser homem santo de São José, né? O homem filho, o homem irmão, o homem casado, o homem pai. E aí nos acompanhe no Instagram e no Facebook da comunidade, Instagram Viva Chama Comunidade e Facebook Viva.chama. E lá você observará mais detalhes. Meu irmão, minha irmã, um ótimo final de semana, uma grande descanso e repouso no dia do Senhor amanhã, domingo, Santo Domingo, vá à Santa Missa, reze, repouse nessa quaresma, o retiro pessoal para crescimento e santificação dos nossos lares. Uma viva chama em teu coração. Estamos reunidos e sempre estaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Dei a